Então, Dom Pedro abdica em abril de 1831, né, foi a queda de Dom Pedro I, né, o final do primeiro reinado. O seu filho e herdeiro, Dom Pedro II, era menor de idade, não podia assumir o trono. Então, como era previsto na Constituição, numa situação como essa, o governo seria assumido por 3 regentes eleitos, né, pela Assembleia, né, pelo equivalente à Câmara dos Deputados, lá, pelo Legislativo. Então começou o tal período regencial, marcado por uma série de reformas políticas descentralizadoras, tentando modificar naquela estrutura centralizada imposta por Dom Pedro na Constituição de 1824. Essas reformas foram feitas, mas acabaram fracassando, porque as revoltas nas províncias não se espalharam nesse momento. Na verdade, foram várias guerras civis, inclusive com uma ameaça de revolução social. Os grupos políticos, nesse período, também chamados de partidos, né, por alguns, mas na verdade eram mais agrupamentos políticos, os grupos políticos eram os seguintes: entre 31 e 34, né, a gente vai ter a formação de 3 grandes grupos. Os liberais moderados, apelidados de chimangos, que era a maioria das elites, né, defendiam reformas, como, por exemplo, um legislativo forte, autonomia nas províncias. Os restauradores, conhecidos como caramurus, representavam as elites mais conservadoras, queriam manter um governo central forte, queriam que Dom Pedro I retornasse para o Brasil. E os liberais exaltados, também conhecidos como jurujubas ou farroupilhas, que era uma minoria, defendiam uma maior descentralização e uma parte defendia a Revolução Popular e a República, né? De uma forma geral, os liberais moderados tinham origem naquele partido brasileiro. Os restauradores no partido português, mas uma parte daquele partido brasileiro, né, também entrou nesse grupo dos restauradores. E os liberais radicais, né, são basicamente os liberais exaltados. Acontece que Dom Pedro morre em 34. Aí os restauradores, né, os caramurus, ficaram sem essa bandeira do retorno de Dom Pedro I. Aí ocorreu uma transformação nesses agrupamentos políticos, formando-se basicamente 2 grandes blocos: os progressistas, defendendo as reformas liberais descentralizadoras, e os regressistas, defendendo a centralização. Eles consideravam um partido da ordem, a ordem social dependia, né, de uma estrutura centralizada. E a partir de 37, progressistas e regressistas deram origem aos 2 principais partidos do Império. O Partido Liberal tem origem nesses progressistas, né? Esse grupo era apelidado de Luzias, e o Partido Conservador tem origem nos regressistas e um grupo apelidado de Saquaremas. Então, eram os principais partidos do Império, eles tinham poucas diferenças ideológicas, ambos concordavam com a monarquia, com aquela estrutura agrária, com a escravidão, com o voto censitário. Então as diferenças ideológicas eram poucas. Agora, os liberais, de uma maneira geral, eles favoreciam a descentralização e conceder mais poder para o legislativo, não era grande diferença. Mas, de uma forma geral, eles tinham mais pontos em comum do que pontos divergentes. Bom, a primeira regência foi uma regência trina provisória, porque o Legislativo não estava reunido, né, no Rio quando Dom Pedro abdicou, então foi criada uma regência provisória, né, e depois, para ser depois substituída por uma regência trina, né, permanente e eleita. Então vocês têm aí os membros da regência trina provisória: o senador Campos Vergueiro, o senador Carneiro de Campos, né, o Marquês de Caravelas, e o senador e brigadeiro Francisco de Lima e Silva, um militar, que era senador também, né, mas era lembrado mais como militar, aí servindo para balizar o novo governo. Em junho foi escolhida a regência trina permanente, né, formada por progressistas, né, com o deputado José da Costa Carvalho, o deputado Braulio Muniz e novamente o senador e brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Só que a figura política mais importante era o ministro da Justiça, Diogo Feijó. Foi nesse momento que foram realizadas as reformas liberais, né, a maioria entre 32 e 34, estabelecendo uma descentralização parcial do Império. Na verdade, antes da reforma liberal propriamente dita, né, que geralmente é colocada em 32, foram feitas 2
Então foram tomadas duas medidas, duas decisões, né, em 31. A primeira em agosto, que foi a criação da Guarda Nacional, uma milícia de cidadãos criada para manter a ordem interna e comandada pela aristocracia. O exército profissional foi reduzido. Por quê? Porque aqueles motins que ocorreram por ocasião da queda de Dom Pedro I e outros motins ocorreram, né, depois disso, levaram as elites, né, um grupo, a classe política, né, e as elites econômicas, a aristocracia, a temerem novos motins, e motins que eram feitos por soldados que representavam as camadas mais populares, mais humildes, eram mestiços, né, eram negros alforriados, então havia o temor de que esses motins constantes acabassem gerando uma revolta generalizada das tropas, que seria o ponto de início de uma revolução social, né? Então temia-se essa insubordinação quase que permanente das tropas. Então a solução encontrada foi reduzir as tropas, reduzir o exército profissional, né, que passou a ser um exército menosprezado. Mas para manter a ordem interna, a aristocracia, quer dizer, os regentes criaram essa milícia de cidadãos que eram comandados pela própria aristocracia. Então era considerada uma força mais confiável, né? Então a Guarda Nacional criada na época dos regentes, virou também um dos grandes símbolos do Império. E em novembro de 31, diante da grande pressão britânica pela abolição do tráfico negreiro, pressão que Dom Pedro I já havia sofrido também, os regentes aprovaram a Lei Feijó, uma lei que oficialmente proibia o tráfico negreiro no Brasil, a importação, né, de escravos. Só que não houve fiscalização na prática. Então o tráfico negreiro continuou, inclusive cresceu, porque a gente vai ver que nessa época o cultivo de café estava crescendo, né, no Vale do Paraíba, ali no norte do Rio de Janeiro, sul de Minas, né, pegando uma parte de São Paulo. Então havia uma demanda por mão de obra escrava. Então, embora tenha sido proibido oficialmente, as autoridades fizeram vista grossa e o tráfico continuou funcionando, né? Então essa lei acabou sendo uma lei para inglês ver, né? Quer dizer, para dar uma espécie de uma satisfação à pressão britânica, mas na prática, né, mantendo o funcionamento do tráfico de escravos. Por isso que a lei decisiva na abolição do tráfico de escravos foi a Lei Eusébio de Queiroz, né, quase que 20 anos depois, de 1850. Mais adiante a gente fala sobre ela. Em 32 foi aprovado o Código do Processo Criminal, estabelecendo a eleição de juízes de paz nos municípios, né? O juiz tinha uma função de prefeito e controlava a Guarda Nacional. Na prática, isso concedeu mais autonomia, né, para o município, né, para o poder local. Por outro lado, aumentou a luta entre os grupos da aristocracia, né, por esse poder local. Em 34 foi aprovado o ato adicional de 34, foi aprovado em agosto de 34, que na verdade foi uma reforma da Constituição, né, e tentou conciliar os interesses de moderados, de conservadores, dos grupos mais exaltados, né, com as seguintes decisões. O Conselho de Estado ele foi eliminado, né, como ele era um dos órgãos do poder moderador, né, o outro órgão era o próprio imperador. Como o imperador era menor de idade e o Conselho de Estado foi extinto, então na prática o poder moderador, né, desapareceu. Outro decreto importante, foram criadas assembleias legislativas provinciais, descentralizando o legislativo, embora os governadores das províncias continuassem sendo escolhidos, né, pelo poder central, o que desagradou aqueles que queriam uma descentralização mais ampla. E a regência trina, pessoal, foi transformada numa regência una, que seria eleita por sufrágio direto e censitário. Na época, o Brasil tinha 6 mil eleitores, vocês terem noção. Mas, de toda forma, esse regente, como ele seria eleito, né, para governar, é como se ele fosse uma espécie de presidente da República. Por isso que a criação da regência una foi vista como uma experiência republicana. E também foi nesse finalzinho da regência trina que estourou a primeira grande rebelião, né, do período regencial, que foi a revolta dos Malês, em Salvador. Ela ocorreu no final de janeiro de 1835. Ela costuma ser considerada a maior revolta de escravos da nossa história. Ela foi uma insurreição, né, de escravos, de negros muçulmanos que tentaram assumir o controle de Salvador e de Salvador se espalhar para a Bahia. Na verdade, eles conseguiram assumir o controle de uma parte de Salvador, né? E no final, o movimento foi rapidamente reprimido pelas autoridades, mas virou um marco aí na história da resistência escrava no Brasil.
Bom, o Feijó foi eleito o primeiro regente único. Né? O governo dele, de 35 a 37, foi um governo desse grupo progressista liberal. E aí, no governo dele, a gente vai ter o início das revoltas generalizadas, das guerras civis, quer dizer, a revolta dos malhetos, uma revolta de escravos, né, mas aqui eu estou me referindo àquelas revoltas nas províncias. Revoltas por autonomia e, em alguns casos, pela independência, né, da província, né, pelo separatismo. Foi o caso da cabanagem, no Pará, que começou com um movimento das elites por autonomia, mas acabou se transformando numa revolta, uma rebelião popular generalizada, né, ameaçando causar uma revolução social, né, dos pobres contra as elites no Pará. Falei Paraná? Não, é Pará. O cabanagem foi no Pará, não é Paraná não, é Pará. Se eu falei Paraná, eu falei errado. É Pará. Okay? Em 1935 estourou a famosa Farroupilha, no Rio Grande do Sul, né, onde as elites gaúchas proclamaram a independência do Rio Grande do Sul, estabelecendo a República Rio-Grandense. Também se espalhou para Santa Catarina, onde foi estabelecida a República Juliana. A Farroupilha durou 10 anos. Durante 10 anos o Rio Grande do Sul foi um país independente. Diante dessas revoltas generalizadas, o Feijó perdeu prestígio e acabou renunciando em setembro de 1937. Com isso, os regressistas, os conservadores, assumiram a regência. O Araújo Lima começou a governar primeiro em caráter provisório, depois ele foi confirmado em uma eleição. Então o governo dele representou o governo regressista, né, dos conservadores, ou simplesmente o regresso. Outras revoltas estouraram nessa época. Na Bahia, a Sabinada, que estabeleceu uma república. Em 1938 estourou a Balaiada no Maranhão, né, que também foi um movimento inicialmente das elites, buscando autonomia, mas acabou se transformando também numa revolução social, né, numa mobilização dos pobres, das massas. O Araújo Lima, com os regressistas, começou a anular as reformas liberais, estabelecendo uma nova centralização. O objetivo era estabelecer a centralização para combater as revoltas e, com isso, restabelecer a ordem tradicional. Por exemplo, em maio de 40, veio a lei de interpretação do ato adicional, que recuperou para o poder central as atribuições, né, que aquele ato adicional de 34 tinham dado às assembleias provinciais. Então, com isso, as províncias perderam autonomia, né, e o poder central volta a ter mais autoridade. E começa já nessa época a circular, né, a se debater, que, no fundo, a solução para essa questão de manter a unidade nacional, combater as rebeliões e tal, estava na imediata ascensão de Dom Pedro II ao trono. Por quê? Porque Dom Pedro II era o símbolo do império, era um monarca, teoricamente era neutro, estava acima das lutas políticas, né, representava o ideal de unidade nacional. Só que Dom Pedro II, né, quando eles começaram a discutir isso em 1840, ele tinha 14 anos, né, não era ainda maior de idade. Então começou essa ideia de uma articulação para tentar antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Só que os liberais, que estavam na oposição, tomaram essa iniciativa. E conseguiram encaminhar um movimento aí pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II, né, promover essa antecipação da maioridade e fazer o Senado aprovar essa antecipação. Foi o chamado golpe da maioridade, de junho de 1940. Quer dizer, Dom Pedro II não tinha nem concluído 15 anos, assume o trono, né, num movimento organizado pelos liberais, que esperavam com isso participar de um ministério liberal agora, né, com Dom Pedro II. De fato, isso no primeiro momento aconteceu. Os liberais vão assumir o governo junto com Dom Pedro II, tirando os regressistas, tirando os conservadores, né, de cena durante um breve momento. Então a gente vai ter aí o golpe da maioridade encerrando o período regencial, né, e inaugurando a nova fase, ou a terceira fase, né, da história do Império, que foi a fase do segundo reinado, que eu vou comentar em outra filmagem, ok? Em outro vídeo. Até lá.